Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, nobre vereador. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, mais uma vez aqui a audiência presente. Quero destacar aqui a presença do nosso amigo Lelé. Obrigado pela presença, Lelé. Um forte abraço. Tenho uma grande consideração. Valdemir Barbosa e Dado de Oliveira, muito boa noite. Senhor presidente, eu ia utilizar esse espaço para falar outra coisa aqui hoje. Mas a mente do ser humano, ela é imprevisível. E ela começa a trabalhar informações de forma a dar respostas aos inputs que ela recebe ao longo do dia. E ao longo do dia de hoje, muita coisa aconteceu. E durante essa sessão eu resolvi montar o que vai ser dito aqui agora. Para a audiência aqui presente, eu sou uma pessoa que gosta de regras. Eu já falei isso aqui várias vezes. E eu tenho uma rotina, eu acordo pela manhã, e depois que eu faço a minha higiene pessoal, eu faço meu café. Antes de sair de casa, eu vou ao meu guarda-roupa, e ali dentro eu tenho uma Bíblia que eu ganhei quando eu fiz o encontro de casais na Nossa Senhora da Glória, há muitos anos. Nem me lembro mais. E todo dia eu leio um pedacinho da Bíblia. Eu já fiz isso algumas vezes. E recorrentemente eu vou à Bíblia. Hoje pela manhã, eu li um pedacinho. É sempre pouquinho mesmo que eu leio. No capítulo 23, lá em Êxodo, versículos 1 e 2. Eu não tenho a propriedade para falar da Bíblia como algumas pessoas aqui têm. A pessoa que tem uma consideração muito grande aqui, o vereador Márcio Almeida, eu não tenho essa propriedade, eu sou apenas um leigo falando. Mas eu li isso de manhã e isso aqui ficou na minha cabeça o dia todo. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para simplesmente torcer o que é certo, torcer o direito. É impressionante como isso coube dentro do dia, dentro de coisas que me acometeram ao longo do dia. Para quem não sabe o que é ímpio, gente, ímpio é uma pessoa desnaturada. O ímpio é aquele que não tem piedade. É aquela pessoa que não se importa com as outras pessoas. Esse é o ímpio. A outro momento do dia, o que me acometeu foi a lembrança de uma frase de um filósofo e historiador francês, o Marcos Evangelista bem sabe disso, o Jules Michelet. Ele viveu no século XIX, ele disse o seguinte: um sistema de legislação é sempre impotente se, paralelamente, não se criar um sistema de educação. A educação é o cerne, é a base que move tudo, que quem detém o conhecimento não é facilmente ludibriado. De que adianta nós aqui fazermos as leis se não há quem as compreenda? Se a pessoa é incapaz de interpretar e entender o que estamos aqui fazendo, de que adiantou então fazer a lei? Aí buscando um outro princípio que está na Constituição, que diz: nenhum cidadão pode se manifestar aqui desconhecedor da lei. Mas como que o cidadão vai dizer que entende a lei se ele não tem educação? Se lhe falta a base para o entendimento? Mas eu tenho uma coisa que o Jules Michelet diz também em outros dos seus livros, tem vários livros escritos. Ele é muito pragmático, ele fala muito sobre a política, ele fala muito sobre o comportamento do político. E, num determinado momento,
eu não concordo muito com ele nessa fala, porque eu tenho uma outra linha de pensamento. Aliás, eu vou até apresentá-la primeiro. Aristóteles escreveu a maior obra até hoje sobre a ética. Chama-se Ética a Nicômaco. Muita gente acha que Nicômaco era o filho dele. De fato, ele teve um filho chamado Nicômaco, mas esse livro, que na verdade são 10 livros, ele escreve a seu pai, Nicômaco. E ali é um tratado fantástico, difícil de ler, inclusive, mas o que ele quer dizer naquilo ali, ele chega a trabalhar a ética e o caráter. Ele diz, no seu entendimento, que ética e caráter estão intrinsecamente ligados, que não há como um existir se o outro não existir. E ele também fala que caráter, não existe bom caráter ou mau caráter, porque o caráter é um atributo do bem. Então, caráter, se ele é do bem, ou você simplesmente tem, ou você não tem. A ética, a mesma coisa. Se você tem ética, ou não tem, não existe má ética. Ou você é ético, ou você não é ético. Esse é o pensamento que eu acredito, que eu penso, que eu sigo a minha vida. Mas eu quero voltar aqui no Jules Michelet. Ele, em uma das suas obras, ele trata o caráter e a ética de uma forma diferente. Ele trata o caráter como uma coisa vendável. Ele leva o cidadão, ele chega, isso sempre se referindo ao político, tá? Ele vira para o cidadão e diz o seguinte: homem, qual o preço do seu caráter? Não é forte isso? Qual o preço do seu caráter? Quanto custa o seu caráter? Um carro? Alguns vendem o seu caráter por um carro. Outros vendem o seu caráter por uma casa. Alguns vendem o seu caráter por 9 dinheiros. Está lá na Bíblia também, né, mano? 9 dinheiros. Judas vendeu o seu caráter por 9 dinheiros. Há outros que vendem o seu caráter por um emprego, seja para si, seja para um parente. E isso me faz lembrar um outro, desculpa aí essa busca por filósofos, mas há um deles que todo político deveria ler, todo político deveria ler, que é Maquiavel. Ele tem uma obra, que foi a obra que ele já era muito conhecido quando ele escreveu, que chama-se O Príncipe. Ele fala muita coisa, na verdade ele escreveu isso daí, querendo entrar nas graças de um governante poderoso. Então, as pessoas podem ter um entendimento errado do que ele fala, mas, num determinado momento, ele fala o seguinte: o ser humano, ele é naturalmente mau. Ele fala isso lá. O ser humano é naturalmente mau, mas ele precisa parecer ser bom o tempo inteiro. Essa identidade, ainda Maquiavel falando, deve ser vista no político. O político, ele não pode ser bom, Maquiavel falando, mas ele precisa parecer ser bom. Essa é uma imagem ruim do político que toma as esferas, todas as esferas do nosso governo. Nós estamos vendo isso aí na televisão, todo dia, lá em Brasília, que é aquilo que tanto nos machuca. A gente vê isso na esfera estadual, a gente vê isso na esfera municipal também. Realidades deturpadas, comportamentos adulterados, em prol de uma moral que não existe, de um caráter que não existe, mas fantasiado do bom cordeiro. A gente vê isso caminhando por essa cidade, a gente vê isso em determinadas reuniões, que a gente, inclusive, até presenciou hoje. Lamentavelmente,
Quando se diz que o homem é naturalmente mau, é porque ele não respeita o próximo. Porque a maldade, ela não está ali no inferno, porque o inferno não existe, o inferno está dentro da pessoa. Ela terá que responder perante si tudo o que fez de errado. Ela deverá responder diante de seus filhos, diante de sua família, daquilo que fez de errado. E cada vez que eu assumo essa tribuna, eu penso exatamente nisso. A maior condenação que um ser humano pode ter é a condenação da sua família. É a condenação de um filho ao olhar para os seus olhos e falar: pai, eu sempre acreditei que você fosse um homem honrado, mas você não é. Essa é a morte, a pior morte que há para um ser humano. É quando um filho olha para o pai e vê apenas desconsideração dentro desses olhos. Então é pautado nesse comportamento, pautado nesse pensamento, que cada vez que eu venho aqui para a Câmara Municipal, e eu venho todos os dias para essa Câmara, que eu venho aqui, eu preciso honrar aquilo que está dentro dos olhos do meu filho, dos meus filhos, que é a credibilidade que tem um pai correto, que tem um pai que mantém um comportamento ético diante de tudo aquilo que ele sempre assumiu, disse diante da sociedade. Peço a Deus que tenhamos mais pessoas pensantes dessa forma. E eu acredito que essa Casa de Leis, nessa legislatura, tem muita gente com esse comportamento. E é aqui que eu quero, me adelongando demais já, mas é aqui que eu quero colocar a esperança de uma política melhor, para que possamos realmente, dentro dos princípios da ética, da moral e do caráter, construirmos uma Guaratinguetá digna dos seus munícipes. É só, senhor presidente, eu lhe agradeço.